Oração e educação a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Anunciação Podcast. Quem vos fala é Anaís Lourenço. Hoje temos dois convidados especiais e com certeza trouxemos um tema diferente do que o da última vez. No meu lado direito temos Guilherme Quiqui. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Do meu lado esquerdo temos Yonoso Bernardo. Boa tarde, seja bem-vindo. Hoje vamos falar de um tema diferente, mas com certeza de muita importância. Como ser um aluno disciplinado. A virtude da disciplina é com certeza um dos mais importantes dentro do processo de ensino e aprendizagem. E com certeza os nossos colégios velam muito por isso. Por isso é que temos aqui o Guilherme e o Yonoso, que são exemplos dessa disciplina dentro dos nossos colégios, para falarem-nos um pouco sobre o assunto. Guilherme, diz-me, o que é ser um aluno disciplinado ao teu ver? Bem, muito obrigado pela oportunidade. No meu ponto de vista, ser um aluno disciplinado é ser um aluno capaz de discernir o certo e o errado. Ou seja, nos nossos colégios da Anunciação nós temos aprendido diversas virtudes e uma delas é a disciplina, como supracitaste. E eu posso dizer que a humildade caminha com a disciplina. Ser disciplinado é ser reto, é ser capaz de entender quando alguém está a nos aconselhar. Ser disciplinado é ser capaz de nos organizarmos independentemente da bagunça que o mundo lá fora nos apresenta. E uma vez que sou estudante da Anunciação, eu pude notar uma coisa um pouquinho diferente. Lá no Guadalupe, na Anunciação Guadalupe, nós temos uma espécie de uma cadeira chamada Prosperidade. Muitos até nem gostam assim tanto, mas eu gosto bastante dessa cadeira. Por quê? Porque ela vem nos ensinar vem nos orientar a seguir aquilo que é o caminho da retidão. E disciplina para mim é organização, resumidamente. Obrigada, Guilherme. Então, Yonoso, para ti o que é ser um aluno disciplinado? Ser um aluno disciplinado para mim é ser um aluno que tem uma grande organização em seus estudos e na sua vida estudantil. Ser disciplinado não é só manter o seu foco nas coisas que realmente importam, mas sim permitir uma organização sobre o que realmente queres na vida. É isso que tenho a dizer sobre. Obrigada. Já sabemos o que é ser um aluno disciplinado, mas agora digam-nos, quais são, afinal, as características de um aluno disciplinado? Boa pergunta. Eu posso dizer que uma das principais características de um aluno disciplinado é a pontualidade. Pontualidade e rigor no exercício das suas tarefas. Por exemplo, eu aprendi que se eu quero ser uma pessoa disciplinada, tenho que acordar cedo. Quando eu acordo cedo, sou capaz de manejar aquilo que serão as minhas atividades durante o dia e assim terei maior controle. Por exemplo, nos estudos, eu se tenho uma organização, eu tenho um cronograma do que devo fazer das 7 até às 8, das 8 até às 9, estarei a me organizar e de certa forma serei disciplinado. Desta feita, acredito que as características de um bom aluno disciplinado é pontualidade, humildade e saber discernir o certo e o errado. Humildade porque quem é humilde, de certa forma, aprende bastante. E uma pessoa pode até ter um cronograma bem agendado, mas se não é capaz de ouvir com paciência e prudência o que os outros têm a dizer, de certa forma, nada valerá a pena. Então, humildade é o pilar da disciplina para mim. Yonoso, concordas que, de certa forma, o rigor e a humildade são pilares das características de um aluno disciplinado? Sim, concordo plenamente. Por quê? Porque com a humildade a gente consegue muitas coisas. E ser egoísta não é algo
tão agradável, né? Porque a pessoa pensa em si mesmo, pensa que, epá, eu não vou se envolver muito com o que os outros pensam, eu só vou seguir em frente, mas a liberdade é muito importante. Agora, as características de um aluno disciplinado: ter um horário organizado, procurar um tempo limitado ou diminuir a distração. A nossa distração de hoje em dia são as redes sociais. A gente pode ter estudando 1 hora, 2 horas e dissemos não, vamos ter uma pausa de 5 minutos. E aí esses 5 minutos depois passa a ser 1 hora ou mais, porque redes sociais é viciante, realmente. E isso. Então, Yunus, acreditas que as redes sociais é uma distração também para a nossa disciplina ou para o nosso processo disciplinar? É certo. É realmente. Guilherme, o que é que achas que os nossos colégios têm feito ou quais são as ações dos nossos colégios que ajudam a ti a seres um estudante disciplinado? O que é que os nossos colégios têm feito? Eu gosto de dizer que o maior guia, ou seja, muita gente diz que a vida não tem um manual de instrução, mas eu gosto de dizer que a Bíblia é o nosso manual de instrução. E nós estudando num colégio da vertente católica, nós temos o privilégio de aprender diversas coisas sobre a Bíblia. E a Bíblia vem nos dizer que o filho tem que ser reto. Nós temos que guiar o caminho, ou seja, guiar e iluminar o caminho que o filho deve seguir. E nossos colégios, a partir dos retiros, das palestras, eu gosto muito das palestras que o nosso colégio realiza, principalmente lá no Guadalupe. Nós temos algumas palestras e ajudam bastante a ter consciência daquilo que é sagrado e conciliar com aquilo que é acadêmico. Então, acho que essa nossa oportunidade de estudar num colégio como a Anunciação, um colégio religioso, nos brinda de diversas coisas. É um pacote completo, posso assim dizer. A religião, ou seja, a Bíblia, a Anunciação sempre está lá a pôr o pé. Então, acho que o colégio, com as palestras, com os retiros, nos engrandece muito. Partilhas da mesma opinião que a Bíblia é também um ótimo manuseio para a nossa instrução no nosso processo de disciplina e que os nossos retiros espirituais, as nossas palestras dentro dos nossos colégios têm ajudado? Tem ajudado bastante porque na vida, na nossa vida, nós temos que acreditar sempre em Deus e nós não conseguimos nada sem Deus. Portanto, ter um bom comportamento, obedecer sempre às pessoas, fazer uma boa análise sobre a vida, ser humilde. A nossa associação tem ajudado bastante sobre o comportamento que cada aluno tem que ter e que deve ser agradável na sociedade. Dentro dos nossos colégios, nós temos algumas regras, algumas diretrizes a seguir. Quais vocês acham que tendem, além da Bíblia, dos retiros espirituais, é claro que já foram aqui citados, quais vocês acham que são os outros meios que os nossos colégios usam que são realmente muito benéficos no nosso processo disciplinar? Os outros meios que o nosso colégio usa? Por exemplo, eu não vou dizer especificamente as regras, eu vou dizer aquilo que foi a minha experiência dentro do Colégio Anunciação. Por exemplo, na 10ª classe, quando eu comecei, eu tive a oportunidade de participar de uma palestra que o tema foi a depressão. Eu acredito que naquela palestra eu aprendi bastante. Ou seja, sendo jovens, nós passamos por diversas coisas e normalmente os mais velhos têm a tendência de dizer que são futilidades e que são meras besteiras da idade. Mas naquela palestra, mais do que apenas ouvir informações, eu consegui transformar essas informações em conhecimento e o conhecimento em sabedoria, que me guiou, de certa forma, a não me deixar levar por muita coisa banal ou muita coisa boba que nós temos a oportunidade de ver na internet. Então, o nosso colégio, com as regras que ela tem, por exemplo, os vigilantes.
Eu defendo muito os vigilantes quando os estudantes da Anunciação dizem que eles são muito, ao pé da letra, ou seja, são muito rigorosos. Eu acho que eles só fazem o papel de tentar nos guiar naquilo que deve ser o nosso caminho. Então, as dinâmicas dos vigilantes, a dinâmica, até os professores são grandes conselheiros, até os professores têm aquela paciência de estar sempre conosco. Então, mais do que informação, acho que as pessoas que fazem parte da nossa rede é que nos moldam de verdade. As regras são importantes, isso eu não posso tirar, mas os nossos dirigentes, os nossos professores e tudo mais nos ajudam bastante a estar sempre no caminho da retidão, e é isso que eu elogio bastante na rede da Anunciação. Então, Eunice, concordas que muitas vezes a sabedoria dos nossos colégios não é só ser assertivo nas regras, mas também é ser assertivo na escolha dos professores e das pessoas que dirigem as instituições? Também achas que professores, vigilantes, dirigentes do colégio também ajudam de certa maneira ou influenciam no nosso processo de disciplina como estudantes? Sim. Porque, primeiramente, todos nós já ouvimos essa dica que a escola é a nossa segunda casa. Então, sendo a nossa segunda casa, e nós temos que aprender a ser bem comportados na sociedade. E, de acordo com o nosso colega falou, os vigilantes, por exemplo, estudantes que pensam que podem fazer qualquer coisa, mas vigilantes são sempre aí pelos lados, só para evitar certos comportamentos que não são agradáveis na instituição. E os professores que também aconselham, e aqueles, principalmente os alunos que não podem ter uma conversa assim com os pais, porque os pais andam muito ocupados, então eles podem ter essa conversa com os professores. Os professores podem ir lá aconselhando, e também vai ajudar o aluno a melhorar no seu desempenho estudantil. Diz-me, Guilherme, desde que entraste no Colégio Nossa Senhora da Anunciação, o que é que mudou em ti no âmbito da virtude da disciplina? Vou ser sincero, antes da Anunciação, eu estudei em uma escola pública, e normalmente as pessoas sabem que as escolas públicas tendem a ser um pouquinho não, são muito diferentes dos colégios. E quando eu entrei na Anunciação, eu encontrei regras que eram cumpridas ao pé da letra. E já nas escolas públicas os estudantes tendem a ser mais rebeldes. Então, de certa forma, quando entrei na Anunciação, fui moldado a ser mais rigoroso naquilo que é o exercício das regras. Por quê? Porque é fácil ver as regras no papel, mas quando não tens ninguém que te impulsiona a cumprir aquelas regras, que está sempre aí a par e passo contigo para você cumprir aquelas regras, é fácil você quebrar. Mas já na Anunciação é diferente. Se você quebrar alguma regra, vai ser penalizado. E de certa forma me ajudou a ser mais rigoroso na forma de pensar e de agir, ter mais cautela na hora de agir de certas formas. Inclusive até recentemente teve uma situação em que eu fiz parte, e parece brincadeira, mas eu recebi conselho do nosso coordenador. Desde já agradecer mesmo o nosso coordenador. Eu fui mesmo para lá e tive uma conversa de alguns minutos mesmo com o coordenador, e foi muitíssimo agradável. Eu até pensava que precisava de um psicólogo, porque estava pesado. Então só devo agradecer mesmo por essas iniciativas. Como forma de remate final, né, Eunice? Gostaria de que deixasse um apelo às pessoas lá em casa em algumas características, algumas dicas de como ser uma pessoa mais disciplinada. As pessoas têm que realmente ter um foco e prestar muita atenção naquilo que realmente importa. Minimizar e ter um limite curto das distrações, saber muito bem o que é que tu queres, e é tudo. A disciplina é fazer aquilo que a gente não quer. Tá? A gente sabe que é importante fazer aquilo, mas a gente só não faz por causa de preguiça, e a gente vai procrastinando mais, e a procrastinação perturba bastante no processo de um aluno. E então, não desista, continua sendo disciplinado,
cumpre as regras e é tudo que eu tenho a dizer. Então, Guilherme, qual é o teu apelo como forma de remate final para as pessoas que estão lá em casa sobre como ser uma pessoa mais disciplinada? No quesito geral, eu posso dizer que uma das coisas que pode nos ajudar a ser mais disciplinados é a Bíblia. Eu defendo muito isso. É bom ler livros de conhecimentos gerais, mas quando nós nos brindamos ou nos blindamos com a palavra do Senhor, acho que é impossível nós sairmos dos trilhos, e se sairmos, vamos ter sempre aquela de conseguir voltar, porque a nossa mente vai nos chamar à razão e vai nos levar a entender que a Bíblia, ou seja, o nosso comportamento não está reto. Então, o meu conselho que fica é: devemos ler mais a Bíblia, e para o quesito acadêmico, nós devemos ser capazes de priorizar aprender e não memorizar para a prova. Ter disciplina naquilo que são os momentos de aprendizado. Aquele momento de explicação que o professor às vezes não tem para conosco, mais do que aquele momento que o professor está a ditar, acho que nós precisamos ser disciplinados em focar na explicação que o professor passa para nós, em vez de focar sempre só naquilo que é a matéria em geral. Acho que é mais ou menos isso. Disciplina a nível bíblico, estudar, ou seja, ler muito a Bíblia, meditar, ajuda a ser bastante disciplinado e prestar atenção em aprender de verdade e não memorizar para as provas. Muito obrigada, Dionísio, pela tua presença. Muito obrigada, Guilherme, pela tua presença. E com certeza notamos que são alunos ou estudantes de Anunciação muito disciplinados. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar like e ativar o sino para as notificações. E vemo-nos no próximo Anunciação Podcast.